Próximo domingo, os Cavaleiros do Zodíaco em A Grande Batalha dos Deuses. A deusa Atena cai nas mãos do poderoso Odin. Não deixarei que me vença. O meu dever é defender a Atena, mesmo que isso custe minha vida. Para salvá-la, Seiya e seus amigos terão que enfrentar seu maior desafio. O que você disse? 2 cavaleiros que se dizem irmãos estão para se matar. A Grande Batalha dos Deuses. Uma aventura inédita. Direto dos cinemas para a sua TV. Próximo domingo, 9 da noite. Os filmes de Saint Seiya são, em muitos aspectos, as produções mais subestimadas da franquia, seja pela forma como seus aspectos técnicos envelheceram como vinho, seja pelas trilhas sonoras que nasceram para eles e foram reutilizadas em momentos épicos do anime, ou, principalmente, pelas temáticas tão interessantes da série que eles conseguiam abordar em pouco tempo. Dentro do universo dos 4 filmes clássicos, o que considero mais esquecido é justamente o filme do Durval, ou melhor, A Grande Batalha dos Deuses. O primeiro filme é a primeira produção de Saint Seiya que se passa em um lugar distante da conexão com a mitologia grega. Localizado entre o primeiro filme, O Santo Guerreiro, e o terceiro filme, A Lenda dos Defensores de Atena, o filme do Durval acaba um pouco escondido entre eles e fica mais lembrado pelo Yoga Controlado, onde assume a persona de Midgard, do que pelo que ele é. Um filme que pode nos falar de fé, sacrifício e lealdade. Um filme que representa de forma pura o que Saint Seiya tem de melhor. Eu sou o Damien e hoje falaremos sobre como esse filme é muito melhor do que você se lembra. A Grande Batalha dos Deuses é um filme muito peculiar em vários aspectos. O principal que começa nos chamando a atenção é o uso da mitologia nórdica como pano de fundo para o filme, o que já nos dá uma quebra muito interessante do que estávamos acostumados com a série até aquele momento. Esse filme lança próximo à Batalha das 12 Casas no anime, e é interessante olhar pela perspectiva apenas da produção da animação a respeito da escolha dessa mitologia. Naquela época e momento, o anime de Saint Seiya arriscava bastante em temáticas e situações para expandir o mangá ou se diferenciar dele em algum aspecto. É o que nos dá os Cavaleiros Sem Constelação, como Mestre Cristal, Geist e Dócrates, ou até os Cavaleiros de Aço, que tiveram pouca participação posterior à sua apresentação na luta contra Babel. É o que abre espaço então para que tenhamos a cultura nórdica em destaque, fugindo do que é tradicional dentro de Saint Seiya, que é a cultura grega, dando uma quebra muito interessante. É legal de notar também que existem algumas coisas desse filme que vão se repetir na série de Asgard que foi para a TV, e que por sua vez são inspiradas diretamente em Natácia do País do Gelo, a side story do Yoga que está compilada junto ao manga clássico de Saint Seiya. Essa inspiração está justamente no começo do filme, em que Yoga encontra soldados misteriosos que o atacam. Mesmo os derrotando, Yoga acaba por ser capturado pelos inimigos quando vai investigar a situação. Veremos também esses pontos de inspiração em termos de aparência de 2 personagens, Frey, que é o design do Alexer, e Freya, que é a Natácia. Avançando para o filme em si, existem algumas coisas que preciso comentar sobre a direção dele. Quem dirige esse filme é Shigeyasu Yamauchi, o lendário diretor que esteve envolvido no filme do Abel, a de Santuário e, claro, no Prólogo do Céu também. Aqui nós podemos notar muito do seu toque especial também, seja na mostragem das grandes paisagens, no clima melancólico, mas principalmente na grande tensão e peso que os acontecimentos épicos possuem. Sempre achei Yamauchi um diretor muito emocional, mas num bom sentido. Então, se você assistiu ao filme ou pretende reassisti-lo após esse vídeo, repare bem em como a grandiosidade das coisas é bem usada e em como o filme consegue te colocar no clima dele facilmente. O mérito, é claro, não vai apenas para os cenários, mas principalmente para os personagens. Tendo em Durval o grande ponto de interesse, a cena de abertura de Asgard é tão interessante justamente por ele, e como o filme tenta te enganar. Se é Loki, o primeiro entre os guerreiros deuses apresentados, que está no papel de ameaça, gerando uma forte antipatia no Seiya, Durval aparece como um ponto de controle. Porém, desde o início, dá para notar algo de errado ali, seja no seu olhar para Saori, seja na sua forma de se expressar, que é maliciosa, ou em tudo que envolve o desaparecimento de Yoga e a sua falta de informações que geram incômodo desde o começo. Incômodo, por sinal, é a palavra que descreve toda essa primeira parte do filme, onde intencionalmente somos postos em várias linhas de conflito. A primeira é com Loki e Seiya, depois quando Frey se apresenta para nós ao lado de Freya, e progressivamente o clima vai ficando mais esquisito, quando encontram os outros guerreiros deuses e existe uma encarada entre os grupos e até um enfrentamento muito breve à autoridade que Frey parecia
parecia ter com relação aos outros guerreiros deuses, além, é claro, do foco no guerreiro deus misterioso e mascarado chamado Midgard. O filme grita na sua cara que algo está errado, o que deixa esse incômodo e tensão ainda maiores para quem assiste. Esse sentimento não vai desaparecer, mas se intensificar a partir do momento em que Frey se encontra com Dorval. E é aqui que mora uma das minhas cenas favoritas do filme, pois, mais uma vez, nós temos a escalada da tensão. Frey revela seu pensamento de que Loki estaria tramando algo contra Athena, iniciando uma batalha entre Odin e ela, o que seria terrível, já que o santuário é essencial para a manutenção da paz do mundo. Dorval se indigna e fica diante de Frey, e a perspectiva nos mostra um Dorval enorme diante de um Frey pequeno. Sua sombra o envolve e vemos o rosto de tensão e medo, que logo se acalma quando Dorval diz que iria averiguar as coisas, para logo em seguida, Frey ser imediatamente golpeado por ele e a cena cortar. Com Dorval sendo revelado como vilão, muitas das coisas do filme acabam sendo mais rápidas de uma certa forma. Temos de um lado Sei e Shiryu buscando por Yoga, do outro a Saori indo até Dorval para confrontá-lo. E é justamente aqui que vai morar o coração da discussão temática do filme. Mas antes de falarmos sobre isso, não esqueça de deixar o like, mandar para os amigos, comentar e deixar o hype. Considere também tornar-se membro do nosso canal, onde por apenas R$ 3,99 você pode nos ajudar a evoluir e se manter. Meu muito obrigado aos membros que já fazem parte do nosso santuário. Vocês são verdadeiros cavaleiros. Com aviso e pedidos feitos, vamos voltar ao vídeo. O contraste entre Frey e Dorval é tão interessante justamente por conta da figura de Odin. Tanto nesse filme quanto na temporada que foi pra TV e até mesmo em Soul of Gold, Odin é o deus diferente do que temos apresentado na obra até aqui quando se trata de divindades. Ele não reencarna como Athena, não usa um receptáculo como Hades e Poseidon e nem aparece com seu próprio corpo como aparentemente Apolo e Artemis fazem. Ao invés disso, Odin tem um representante, alguém que fará valer a sua própria autoridade enquanto ele próprio é uma figura ausente. Essa ausência, seja física ou em qualquer outro sentido de ação, é o que vai gerar a disputa de visões entre as duas versões de Odin. É por isso que de um lado nós temos Dorval, que usa da sua autoridade enquanto representante para fazer o que bem entender. Ele usa dos guerreiros deuses para sua própria satisfação pessoal e do seu objetivo em dominar o santuário e a terra. Odin, para Dorval, é o que legitima sua forma de controle, e esse Odin a quem ele diz obedecer, por mais que esteja ausente em corpo e ações, está representado através de sua estátua. É essa estátua de Odin que é o grande símbolo da autoridade de Dorval, e que se liga a ele de diferentes formas. Quando usa seu escudo de Odin para aprisionar Saori, nós vemos que ela aparece justamente naquela estátua. Poder, autoridade e fé são justamente as coisas que a estátua representa, por mais que o contexto da fé como manipulação seja algo mais presente no anime do que no filme. Nós podemos extrapolar nosso pensamento e imaginar que os Asgardianos eram, ainda assim, controlados de alguma forma por isso. Não controlados no sentido estrito da palavra, mas levados a acreditar em algo. Um detalhe do filme que está nos cenários é de que existe uma estátua do próprio Dorval também. Quando ele está com Saori, atrás dele nós podemos ver que existe uma representação sua, de armadura e com uma espada. Dorval queria ser uma figura de idolatria. Ele já era uma para os guerreiros deuses, mas sua própria estátua estava escondida. Era algo que não se mostrava para ninguém, mas era o símbolo do que ele próprio queria se tornar. Uma figura suprema em autoridade e poder. Um deus. O que contrasta com isso, portanto, é Frey. Ele é a figura opositora a todo esse regime de Dorval e dos guerreiros deuses em Asgard. Quando vemos aprisionado e surrado, o personagem pede por força a Odin para superar aquele desafio. Frey acreditava verdadeiramente em Odin, e não como um instrumento de força e controle, mas como objeto de sua fé e da força para superar os desafios. A associação de Sensei ao cristianismo é algo constante na comunidade, e um dia eu vou falar mais sobre isso no canal. Mas existe algo próximo a Deus e a relação do cristão com ele em Saint Seiya? Para mim seria justamente Odin e aqueles que têm fé nele. Não apenas Frey, mas a própria Hilda também. Mas esse é um papo para outro vídeo. É justamente no final do filme que essas duas visões a respeito de Odin voltam a se chocar, com Frey escalando a estátua para destruí-la e salvar Saori, e Dorval tentando protegê-la a todo custo. Aquela estátua de Odin era algo maligno por conta dos usos de Dorval, que até mesmo chega a dizer que Odin lançaria sua fúria sobre Asgard se Frey a destruísse. Novamente, temos a força pela fé versus a fúria, o poder e o controle em choque. O que tange em si então a disputa interna em Asgard é justamente a busca por Yoga e a batalha
dos Cavaleiros de Bronze, que agora voltam a ter o objetivo de salvar Saori. As lutas de Ikki, Shun ou mesmo do Sei antes de enfrentar o Durval são bem, decepcionantes, eu acho. Claro, tem uma boa animação e bons efeitos, mas são menos interessantes se comparadas às lutas do filme anterior, o da Ares. No entanto, isso tem um claro motivo ao meu ver, que é a luta de Shiryu contra Midgard, ou melhor, Shiryu versus Yoga. Ela sim é muito boa por termos dois amigos um contra o outro, dois companheiros que se conhecem, com um uso muito bom dos poderes de ambos, dos cenários em que lutam, seja a floresta, seja no rio, em que acabam caindo e chocam seus golpes. Porém, o que deixa isso mais interessante é a lavagem cerebral que Durval fez em Yoga. É aqui que também percebemos e sabemos um pouco mais dessa ideologia de Odin, do representante do deus, onde Yoga renega Athena por completo. Ele não apenas diz que Odin é um deus maior que Athena, mas que os guerreiros deuses eram os verdadeiros heróis desse mundo, o que renega sua própria identidade como cavaleiro, além, é claro, de seus próprios amigos. É uma pena que, por ser justamente um filme curto, esse tipo de coisa não possa ter maiores desdobramentos. Em uma saga completa, muitos desses conceitos poderiam ser expandidos de formas muito diferentes. E falando em conceito, esse filme tem vários conceitos e fórmulas do último filme também. Como já falei no vídeo do filme da Ares, os filmes estão todos dentro de uma fórmula específica, o que não é um problema necessariamente ao meu ver. Por isso temos o Ikki salvando Shun, Saori sendo sequestrada pelo inimigo e o Seiya com a armadura de Sagitário. Seja no anime, no mangá ou nos filmes, o Seiya sempre será um símbolo de esperança, de que agora tudo vai dar certo por conta da sua presença e persistência. O momento em que a armadura de Sagitário aparece é sempre crítico, e aqui temos uma luta contra o Durval que está sendo unilateral. Shun, o Yoga e o próprio Seiya não faziam frente a ele, onde inclusive o Durval se mostra um dos inimigos mais difíceis dos Cavaleiros de Bronze, dado o seu enorme poder. Essa surra em todos é algo que vamos ver ser reaproveitado na série de TV com Siegfried, aliás. Além do Durval manipulando Seiya, dizendo que sua morte faria Saori ficar aprisionada para sempre, do mesmo modo que Alberish faz com Seiya com relação à Marinha aprisionada na couraça ametista. É então que voltamos a Frey, sendo ele a figura decisiva para permitir que Seiya ataque Durval, derrotando o inimigo, destruindo a estátua e libertando Athena no processo. Frey morre sendo peça fundamental na libertação de Asgard e no imediato renascimento daquela terra através da Yggdrasil. Simbolicamente é um filme muito bonito. Sensei é uma obra de temáticas muito profundas de um modo geral, mas uma das que mais me emociona e faz com que eu me conecte é justamente a fé. Fé não necessariamente no sentido religioso atribuído à palavra, mas o ato de acreditar em algo ou alguém. Os cavaleiros têm fé uns nos outros e em Athena, por exemplo. Justamente por esse filme pôr para nós o uso dessa fé para fins malignos contra uma fé pura de coração que eu acho tão fantástico. Além, é claro, das músicas, da figura de Odin, que é tão misteriosa, o carisma do Durval e tudo que vai compor o filme. Dentre os filmes clássicos, ele é o meu favorito e já fazia tempo que eu queria falar algo sobre ele. Existem muitas curiosidades interessantes para falar em termos de produção e ideias, como o envolvimento do Kurumada no filme, mais semelhanças com Natácia no País do Gelo e mais coisas que o anime acabou carregando, mas falarei sobre isso em outro vídeo. Mas então eu quero que você me diga o que achou desse filme. Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar debater, sempre com muito respeito e educação. Por hoje foi isso, meu povo. Não esqueça de deixar o like, mandar pra galera, hypar e comentar. Vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!